Olá, bem-vindos a todos, bem-vindos a mais um Põe a Tua Escola no Mapa, o programa quinzenal do Projeto Público na Escola. Continuamos a conhecer um pouco melhor os jornais vencedores da última edição do Concurso Nacional de Jornais Escolares. Hoje vamos ter connosco o Mar da Palha, o jornal do Agrupamento de Escolas Emílio Navarro, em Almada, onde foi publicada aquela que o júri do concurso considerou ser a melhor reportagem. Esse trabalho foi feito no Olho de Boi, um bairro operário à beira-tejo, e um ano e meio depois desse trabalho ter sido publicado, saiu na edição de dezembro de 2019, o aluno que fez a reportagem nessa altura e que hoje já está no ensino superior, regressou ao Olho de Boi para tentar perceber o que é que, entretanto, tinha mudado. E é um excerto desse trabalho, integra o vídeo de apresentação que o Mar da Palha preparou para este programa e que vamos ver já de seguida. Alberto, passado um ano e meio quase da primeira reportagem, o que é que mudou aqui no Olho de Boi? Mudou tudo para pior, ou seja, os buracos alargaram, estás a ver, as canalizações das fontes de saneamento entupiu, houve uma série de destruições que foram acontecendo devido ao mau tempo ou devido mesmo a atos de vandalismo, etc. E a coisa e a nossa vida aqui no Olho de Boi, os habitantes do Olho de Boi, tem sido cada vez com menos qualidade de vida devido precisamente a este tipo de coisas, quer dizer, porque as pessoas têm direito a saneamento, têm direito a ter uma estrada por onde possam passar sem ter medo de cair, têm direito a ter iluminação pública sem ter de apagar. Enfim, tem uma série de direitos que nós aqui não temos. E isso vai-nos tirando a vontade de querer fazer o que quer que seja. Porque, por exemplo, nós queixámos-nos à Proteção Civil várias vezes do que estava a acontecer aqui, neste caminho que está cheio de buracos. A Proteção Civil veio cá uma vez, nem sequer nos disse que, nem sequer nos disse que vinham cá e fomos nós que os chamámos. E entretanto o que fizeram, viram o que é que se passava aqui, fizeram estes ferrinhos, estás a ver? Estes ferrinhos têm um araminho para impedir que as pessoas vão para ali. Quer dizer, isto é absurdo, é ridículo e enfim, fica mal ao Sr. Vereador da Proteção Civil ver chegar aqui e ver isto. Eu ficaria um bocado envergonhado, não é? Sobretudo ver o perigo em que isto está com as pessoas a passarem aqui constantemente. Sendo que o próprio Estado falhou aqui com o Olho de Boi.
Claro, o Estado falhou com o olho boi, quer dizer, vamos lá ver. Sim, sim. E para conversar comigo sobre o Mar da Palha, temos hoje connosco o António Santos, que é o jornalista autor da reportagem premiada no concurso de jornais escolares. Era aluno do 12º ano, na altura, no momento em que fez esse trabalho. Hoje está no primeiro ano de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Olá, António. Temos também... Olá. Temos também o Gonçalo Jorge, que é aluno do 12º ano da Escola Secundária Emílio Navarro e que reforçou neste último ano do ensino secundário a sua ligação e a sua colaboração com o Mar da Palha. Olá. Boa tarde. Boa tarde. E temos o professor Luís Maia, coordenador do Mar da Palha e já com vários anos de experiência a fazer e a motivar os alunos para colaborarem com este jornal. Boa tarde, professor. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Obrigado, boa tarde. António, uma vez que acabámos de ver um bocadinho da tua conversa com o representante dos moradores do Olho Boi, o bairro construído pela Companhia das Pescas Portuguesas, é por ti que vou começar. Esta tua ida ao Olho de Boi para fazer a reportagem para o jornal, nunca lá tinhas estado, tanto quanto sei, acabou por ser também um daqueles momentos, acabou por acontecer por acaso, como muita coisa relevante que às vezes nos acontece no percurso, e acabou por ser um momento muito importante e marcante e que talvez quase de viragem, não sei se estou a exagerar, na tua relação com o Mar da Palha, mas também com os jornais e o jornalismo e o escrever para jornais. É verdade isto, não é? Sim, eu até então nunca tinha escrito para jornais, nem nada que se parecesse o que escrevera nos testes e pouco mais, mas tinha há pouco tempo antes de escrever para o jornal, tinha começado a ter hábitos de leitura mais regulares e um maior interesse por um mundo literário e pronto, quando foi dada essa oportunidade eu aproveitei e fui atrás de fazer um bom trabalho e fiquei com o bichinho de gostei mesmo, foi uma coisa que me deu um prazer. Aquilo não fui avaliado por aquilo não valorizou a nota, não tive um 17, um 18, mas foi uma coisa que me deu um prazer e que diversificou as minhas capacidades como aluno e não só como aluno, também como cidadão, a constatar numa área tão curta uma assimetria tão grande. Naquela zona, nós que somos almadenses sabemos que ao lado está o Ginjal, que está tudo arranjadinho e pronto para consumo turístico, e ao lado do Ginjal, esse canto tão bonito, está um canto degradado e muito degradado, e essa constatação ainda para mim como cidadão e um cidadão também político interessado nessa matéria foi se calhar até ainda mais relevante e se calhar a minha escrita, os temas sobre os quais eu gosto de me versar serão ainda mais sobre estas temáticas que me interessou tanto. E podemos dizer que te aproximou ainda mais da Almada, no sentido em que se calhar ficaste mais atento e com vontade de intervir e de colaborar para que as coisas melhorem, as pessoas vivam melhor, porque tu a seguir também fizeste um trabalho sobre a Lisnave, ou seja, passaste a olhar para a zona onde moras de uma outra maneira também. Sim, claramente, porque não tinha entrado nunca naquela zona, tinha sempre estado na zona mais turística e também era novo, e aquela foi uma constatação. Ainda és. Sim, ainda sou, mas era um bocadinho mais novo e mais ingênuo e não era tão crítico.
e aquela constatação foi tão bizarra que me tornou um cidadão mais crítico e sou muito crítico com a governação da nossa Câmara Municipal, sou muito crítico com a atual, também com a anterior e com os posteriores também serei, porque enquanto não se souberem estes problemas, enquanto se continuar a perpetuar situações de desigualdade numa área num país que se versa pela igualdade, que se bate por esses valores, num Estado de Direito que se alicerça nesse valor de igualdade, e constatar esta desigualdade num raio tão pequeno foi um ponto de mudança para a minha atitude perante o mundo. Professor Luís Maia, esta é também uma função do Jornal Escolar e aqui especificamente do Mar da Palha, desde o início que houve sempre a preocupação de, como eu já li num texto de apresentação do jornal, trazer mundo para a escola e de estar atento à comunidade e ao que está à volta. Sim, tem sido sempre uma preocupação nossa. Isto é, a escola não está numa bolha, não está isolada de uma comunidade envolvente, com quem, mais do que partilha, mais do que testemunha, faz parte dos problemas que tem, não é? E que são frequentemente esquecidos, e que cada vez se verifica mais algum distanciamento dos alunos em relação a uma cidade de que fazem parte, não é? De que pertencem. E que conhecem mal, em alguns casos. E que conhecem muito mal, nós temos, por exemplo, para o próximo número, um pequeno trabalho sobre o Castelo da Almada, e eu, nas minhas turmas, fiz uma breve sondagem e havia 2, 3 alunos que sabiam que havia um castelo em Almada. Não têm sequer essa noção, não conhecem a cidade, não... Portanto, há uma vivência muito limitada da cidade em si, também dos problemas que a consomem muitas vezes, não é? E isso é o que nós tentamos ultrapassar, que os alunos conheçam melhor a cidade e dar também a conhecer esses problemas, neste caso, àquela pequena comunidade que nos vai lendo, seja os encarregados de educação, seja os familiares, portanto, e mostrar que a escola está aberta e está preocupada com o meio que a envolve. E o Olho de Boi merecerá também, tanto quanto sei, na próxima edição do Mar da Palha, um trabalho desenvolvido, e estão, aliás, agora a contactar algumas vozes responsáveis para ouvir o que têm a dizer sobre o que resta deste bairro. Gonçalo, há uma parte do que temos estado a falar que está muito ligada também à ideia de o jornal estar aberto à diversidade de opiniões, ao debate de ideias, ser um espaço que faz pensar, que põe a pensar quem escreve e que dá que pensar a quem lê. Essa é uma coisa de que tu gostas particularmente. Certo. Há uma vertente, portanto, o Mar da Palha tem esta vertente informativa também, como é exemplo essa reportagem, entrevistas que também temos publicado e publicaremos, mas também há depois a outra vertente mais opinativa, e essa vertente, sim, é a vertente do debate de ideias, do contraste de ideias, e exemplo disso é uma secção que temos, que é o Campo e Contracampo, que é o contraste de artigos que têm, obviamente, uma opinião diferente, e é possibilitar ao leitor, normalmente nos jornais aparece um artigo e depois o leitor pode posicionar-se a favor ou contra esse artigo, mas o Mar da Palha proporciona mesmo 2 autores com opiniões diferentes, e isso permite que os leitores consigam escolher um lado ou até apresentar outro lado. E isso, obviamente, o debate é essencial para um bom debate, a liberdade de expressão e de opinião, e isso é garantido. Não houve, pelo menos na minha experiência e da experiência de vários colegas, nunca houve um artigo, uma opinião que fosse relegada, que fosse deixada para o lado. É sempre um espaço...
sim. Sentes-te completamente, é um espaço livre, era o que eu ia perguntar, sentes-te completamente livre para escrever e para expressar as tuas opiniões. Certo. E isso é uma coisa que gostas de fazer e que gostarias de continuar a fazer, agora que estás quase a terminar o ensino secundário e a tua vida mudará. Mas gostavas de continuar a ter a oportunidade de fazer isso? Sim, exatamente. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é, além de ter opiniões, porque todos as temos, gosto de apresentá-las e de, possivelmente, contrastá-las com as de outras pessoas. E, portanto, tal como no Mar da Palha isso é possibilitado, também gostaria no futuro de poder, em contextos mais formais, que está no público ou noutro jornal, noutro meio de informação e de opinião, noutro espaço de opinião, poder expressar a minha opinião, tanto sobre temas, tanto política, como comentários da sociedade, mas também literária, que é o que eu mais faço no Mar da Palha. António, também partilhas desta vontade? Sim. Aliás, o percurso que eu tenho delineado para mim, o meu projeto de vida, passa muito por um estudo aprofundado das matérias sobre as quais gosto, para poder ter essa fundamentação, conseguir construir debates interessantes dentro da sociedade, de modo a um progresso da mesma. E por isso é que eu já expliquei anteriormente, e fiz uma escolha que foi sair de Direito e ir para a Ciência Política, para me aprofundar nessa matéria. Portanto, vais mudar de curso, é isso? No fim do primeiro ano mudas de curso. Vais mudar de curso? Sim. Vou finalizar o primeiro ano e vou para a Ciência Política, porque como é a matéria que eu gosto, é a matéria na qual eu me quero aprofundar, mesmo pelo linha de raciocínio que o Gonçalo apresentou, é mais ou menos a mesma, e é para dentro da sociedade e não só numa comunidade escolar. Infelizmente os jornais escolares, mesmo querendo ou não, ficam presos à sua comunidade, ficam limitados à mesma, e é um ponto de partida para nós alunos, um ponto de partida um bocadinho mais circunscrito, mas eu e penso que o Gonçalo me acompanha neste pensamento, quero dar o salto para um debate mais abrangente e mais complexo, para também consertar muitos dos erros, ou pelo menos tentar que vamos constatando, e tanto na mentalidade quanto nas práticas, e isso para mim é importante. E foi e o jornal Mar da Palha e os incentivos que o professor, as ideias das reportagens que o professor propôs no ano passado, foram importantes para esta minha introspeção, e para as conclusões às quais cheguei. Eu vi aqui o Gonçalo a assinar com grande convicção à medida que tu ias falando, e é uma coisa que vocês têm em comum. Vocês são leitores de jornais, são leitores de textos de opinião, gostam muito de ler opinião. E o que eu gostava é uma pergunta para os dois, gostava de perguntar se o jornal da escola acabou por reforçar esse interesse pré-existente, ou se por vocês já terem esse interesse é que foi mais fácil aderirem e sentirem-se bem e gostarem muito do que fazem no jornal da escola, ou se foi um bocadinho das duas? Eu acho que foi um bocadinho das duas, porque o interesse, já havia assim um certo interesse, mas acho que o jornal permitiu passarmos da teoria, passámos eu gostava muito de dar opinião, gostava muito de escrever sobre a minha opinião, passou dessa vontade e para a realidade, porque a nossa opinião está publicada no jornal, e foi sem dúvida, fomentou essa vontade, porque ao publicarmos a nossa opinião, depois um leitor, uma leitora dizem que concordam, dizem que não concordam, que gostaram, que um argumento estava muito bom, que outro argumento podia estar um bocadinho melhor, que era algo que era muito bem pensado, e acho que isso, sem dúvida, na minha experiência, possibilitou que eu hoje conseguisse afirmar sem dúvidas que é mesmo algo pelo qual eu me interesso, e por isso é que, por saber que gosto disto e também não sou mau nisto, que gostava de fazer a um nível mais profissional também.
Eu acompanho também o Gonçalo aqui, neste ponto, que é, eu já gostava de ler, tinha começado há um pouco tempo antes, não muito, mas sendo honesto, a ler com mais frequência, tanto jornais como livro de literatura em si, mas eu gostava daquilo que lia, gostava de pensar, de me imaginar a fazer aquilo, mas na prática pode ser diferente, e o jornal da Mar da Palha deu uma possibilidade de perceber que gosto efetivamente de fazer aquilo, e que é algo que eu faço com gosto e não por obrigação, não era, e isso foi muito interessante, por isso é que digo que o Mar da Palha possibilitou-me, a experiência no Mar da Palha possibilitou-me definir o meu próprio projeto de vida, e isso para um jornal da escola penso eu, é muito relevante, porque a sua abrangência será sempre pouca, mas no sentido comunitário, infelizmente, porque há sempre uma espécie de descredibilização injustificada, mas que existe, são estigmas que se vão perpetuando, mas vai fomentando o desenvolvimento da própria comunidade escolar para o seu, e dos seus indivíduos para o seu salto intelectual, para o seu salto até profissional, para a sua definição enquanto cidadãos, e isso a meu ver, foi muito relevante. E eu já confessei isto, eu gostava, assim como o Gonçalo, também um dia escrever para jornais, fazer isto numa prática mais recorrente, porque nós temos de fazer algo que nos faça minimamente não, que nos faça feliz e que nos permita ter sustentabilidade. E escrever para jornais, sinto que seria uma coisa, seria uma atividade profissional na qual me vejo a fazer com muito prazer, e não tinha esta perspectiva antes de escrever esta reportagem, que eu não tinha noção da qualidade que depois foi considerada, não sabia que ia ser destacada, mas mesmo assim, antes desta consagração pelo público, foi altamente relevante para mim, por isso é que logo na edição a seguir também fiz outra, e se tivesse continuado, se tivesse sido no 10º ano, 11º, 12º, tinha continuado a escrever com regularidade para o Jornal da Escola. Infelizmente comecei um bocadinho tarde, mas já foi muito importante para o meu desenvolvimento, e isso não para mim já me satisfaz por completo. Professor, é gratificante ouvir estes alunos a falarem do jornal e do papel que o jornal teve nas suas vidas até ver. É muito gratificante, mas também é muito gratificante saber que eles cresceram por si também, não é? Portanto, este crescimento não é do jornal, é o seu próprio crescimento. É curioso o António estar a referir agora, se tivesse começado a escrever antes, ele não está aqui a contar a história toda, porque ele, infelizmente para ele, costumo eu dizer-lhe a brincar, foi meu aluno durante demasiados anos. E o António é um aluno que teve um crescimento extremamente interessante, foi meu aluno desde o 7º ao 12º, imagino, portanto, sofreu bastante, não é, António? Mas foi um crescimento muito sustentado, e quando chegou ao 12º ano era um aluno com uns interesses totalmente diferentes, e ele reconhecerá isso, que tinha no 10º ano ou do 11º, já o 11º já tinha, não é? Mas que é curioso que, está bem que o Mar da Palha o ajudou nesse aspecto, mas ele também fez muito por isso, não é? Isso é extremamente importante reconhecer. O caso do Gonçalo, só o conheci este ano, e esta vontade dele participar de uma forma tão ativa já estava instalado. Mas é sempre bom ter estas vozes que nos chegam assim, não é? Pelo menos há algum consolo para o trabalho que vamos fazendo, que é sempre difícil. Mas eu considero que o trabalho é essencialmente deles, mais do que tudo. Nós podemos servir como incentivo, mas o trabalho é deles. Como as edições regular, publicação regular, houve umas edições esparsas nos anos anteriores, mas a publicação regular do Mar da Palha teve início em 2012, portanto há 19 anos. Não, 2002, há 19 anos. Publicaram agora em abril a edição número 55, o que dá uma média notável, não é? Porque anda ali à volta de 3 edições por ano. Não estou a fazer mal as contas, é isto, não é? Está a fazer 55 anos, pronto.
Isto é muito difícil, não é? E aqui estou só a falar da quantidade, já lá vamos ao resto, não é? Agora estou mesmo só a falar de fazer 3 edições de um jornal em cada ano, que é um ano letivo, porque aqui há meses que não contam, porque este ano não tem 12 meses, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil e os apoios da parte da escola, por acaso, aí nunca falharam. Todas as direções que nos acompanharam sempre, que estiveram sempre de portas abertas para aqueles pedidos que vamos fazendo, não é? Mas também estabelecemos desde o início, pelo menos um certo padrão de qualidade e que tentássemos manter esse padrão. E aí é que tem sido as dificuldades maiores aí que se verificam. E depois todas aquelas questões práticas, não é? Desde o custo do jornal, desde os apoios que vamos tendo e tudo isso. Isso obriga a algumas soluções inventivas, não é? Como, por exemplo, a impressão. Sim, por vezes temos esses casos, temos esta questão da impressão, temos feito, por acaso a última já não, mas vou repetir com empresas estrangeiras, nomeadamente a Itália, porque temos um custo muito menor ao custo que temos aqui em Portugal. Agora começam também a surgir algumas empresas a oferecer valores suficientes para a impressão que nós temos, mas tem que ter sempre esta possibilidade de criar um espaço que nos permita, digamos assim, não sobrecarregar demasiado aquilo que já é a sobrecarga que as escolas têm em termos de despesas. E efetivamente temos conseguido, digamos, manter um balanço relativamente positivo entre aquilo que gastamos e aquilo que conseguimos receber para pôr este jornal todos os dias não, todos os anos. Bom, cá isso fora. Então é que era proeza. Todos os dias voltamos a fazer um programa sobre o Mar da Palha. Se vocês começarem a fazer um jornal todos os dias. Tentámos há anos fazer um jornal online diário. Conseguimos, acho que durante mês e meio. E depois já não havia quem tivesse força para continuar, porque era demasiado exigente. E no ano passado fizeram por imperativos da pandemia e do ensino à distância, não é? E o professor escreveu na edição do final do ano letivo, de junho, que aquele foi talvez o número mais difícil de fazer. Isso foi porque não estamos só a falar de dificuldades técnicas, certamente. Não, foi essencialmente o afastamento do nosso público, não é? Que não tínhamos. Nós, o ano passado, fomos para casa em março, meados de março, mais coisa, menos coisa. Tivemos cerca de 2 meses só com aulas online. Quando regressamos, o António, como eu disse, era meu aluno na altura, e ele lembrar-se-á, e o Gonçalo também. Viemos, o António mais, viemos para um espaço diferente, uma escola diferente. Estávamos, digamos assim, estávamos muito bem instalados, mas estávamos isolados toda da escola onde sempre trabalhámos, que era em Minavá. Fomos para outra escola e estávamos ali a trabalhar metade de cada turma, de cada vez, com pouquíssimos contactos. Portanto, foi um trabalho muito, muito difícil nesse aspecto, não estar com a presença de quem normalmente estava, não é? De estarmos a trabalhar para um público que sabemos que não estaria connosco, não é? Daí temos feito essas 2 edições finais do ano passado online, porque não havia a quem distribuir o jornal. Sim, e não ficaram rendidos e continuam agora em papel. Não. Continuamos a colocar as nossas edições online já feitas, mas preferimos o papel, felizmente, mas com todas as dificuldades. Quem é que compra o jornal? O jornal custa 2,50 €, não é? Neste momento, essencialmente, encarregados de educação, alunos, professores. Em situações anteriores de pandemia tínhamos um preço um pouco mais baixo. Houve um desconto durante a pandemia, fizeram um desconto, foi? Não, anteriormente. Durante a pandemia era digital, claro. Foi digital, portanto não tinha custos para... neste ano subimos para os 2,5 €, porque nós temos, em média, um custo unitário de quase 4 €. Portanto,
cada exemplar sai a quase 4 euros nestas gráficas alternativas que temos arranjado. Porque se formos uma gráfica tradicional aqui em Portugal, aliás, nem sequer fazíamos edições a cores anteriormente. Fazíamos Vocês têm edições a estado preto e branco. agora a imprimir em Itália, não é? E depois o jornal chega de Sim, em carguinha Itália. com as nossas encomendas, com as coisas que compramos online, não é? Exatamente, vem tudo em conjunto. Eles enviam-nos um template para ver se está mais ou menos dentro daquilo que eles pedem, e depois dão-nos um prazo e a qualidade não é inferior ao que nós temos cá. Habitualmente o que nós encontramos aqui, já agora em relação a isso, não é muito importante para quem nos está a ouvir, mas é o que se passa, o que nós tínhamos como impressão era sempre impressão offset, que é caríssima, como se sabe, não é? Ainda por cima para edições limitadas, como são as nossas. E as impressões digitais, pelo menos aqui na região de Lisboa, na prática são ao preço das edições offset. Foi por isso que nós procuramos alternativas e encontramos aquela que nos sai a cerca de metade do preço que nos custaria uma edição normal. Mesmo assim, sai sempre mais caro do que o valor a que vendemos o jornal. No texto de apresentação do Mar da Palha que enviaram no ano passado, utilizam uma expressão que é o jornal quer-se também um instrumento cívico e, por exemplo, agora neste último número têm um caderno especial sobre refugiados. Essa preocupação, como é que ela é incutida? Esse caderno dos refugiados nasce de um trabalho da turma do Gonçalo, essencialmente, que é uma turma de humanidades, com a professora Isabel Santiago de Sociologia. Portanto, a iniciativa foi dela, a seleção e a recolha de textos também foi dela, mas essa preocupação cívica é mais uma vez colocá-los no mundo, não é? Olhar o mundo, ver o mundo que os rodeia. E há textos extremamente interessantes, e o Gonçalo conhece melhor que eu, porque ele foi um dos autores, não é? Aquele texto dos Indesejados, que é um texto excepcional, e que ficaria muito bem em grande parte da nossa comunicação social nacional. E é sempre essa preocupação, e lembra-me sempre um antigo lema, digamos assim, que a Bárbara talvez se recordará da TSF de há uns anos, desta parte, e que dizia convosco vamos ao fim do mundo, vamos ao fim da rua. E é também vamos ao fim da rua, vamos ao fim do mundo. Essa é a ordem. Portanto, esta ideia de que temos que olhar o mundo que nos rodeia e que tentar, se não é compreendê-lo, pelo menos conhecê-lo, olhar para ele. E isto acho que falta um pouco neste momento aos alunos, né? Porque se fecham na sua redoma das suas redes sociais, dos seus contactos, e é um mundo que não conhecem. Infelizmente temos sido bombardeados, neste caso concreto, com a questão dos refugiados, agora menos, porque já está a passar um pouco de moda, não é? Mas eles continuam lá. E isto serve como um alerta para perceber que não é por passar de moda que estes casos ou que estas situações deixam de existir, como aconteceu recentemente em Ceuta, não é? Com aquelas autênticas invasões que houve de gente que está em situações deploráveis, não é? E que nós aqui damos assobiando para o lado, na maior parte dos casos. Gonçalo, se agora tivesses oportunidade e te fossem dados todos os meios para fazer qualquer trabalho jornalístico para o Mar da Palha, antes de ires embora da Emílio Navarro, há algum trabalho que tu gostasses de fazer, assim de repente? Uma coisa que quisesses muito fazer? Perto, longe? O professor referiu os Indesejados, que é um projeto que estamos a desenvolver, e nós temos conseguido organizar várias conferências, entrevistas, mas há uma coisa que ainda não conseguimos e gostaríamos mesmo de conseguir, que era mesmo falar com as pessoas, pessoas quais escrevemos, que são os Indesejados, que são os refugiados e muito mais que foram durante a história, e se eu pudesse, eu faria mesmo em Ceuta, na Grécia, enfim, locais não nos faltariam, infelizmente,
para fazer esse trabalho jornalístico e falar mesmo com as pessoas, em vez de falarmos de forma abstrata de que há pessoas que estão a perder a sua vida, que estão a viver de forma deplorável nas margens dos sítios todos, lá da Grécia, daqueles países todos circundantes, em vez de sabermos isso pelas notícias e vermos uma foto e darmos um like e partilharmos para os nossos amigos saberem, mas não fazemos nada sobre isso, eu gostaria mesmo de passar do abstrato e da teoria para a prática, para a realidade, e era esse o trabalho que eu faria. E pensas no jornalismo como um possível futuro profissional? Ou nem por isso? Tens outros planos? Eu tenho outros planos. O jornalismo tem sido um bom passatempo, e é algo que temos agora estado a trabalhar também no trabalho que será publicado no próximo número, e é algo que me dá muito gosto fazer, que é dar a conhecer aos outros a realidade e falar com pessoas que viveram essas realidades e dar a conhecer. Mas é um trabalho que eu deixarei para outros para outros jornalistas que também são muito bem qualificados para isso. Mas os meus planos, ao nível da interação com o meio da comunicação e da informação, será como falámos há pouco, no domínio da opinião. Portanto, jornalismo em si, não. Mas profissionalmente, procuro seguir filosofia, portanto, não está diretamente, apenas, pelo menos a uma primeira vista, ligado com o jornalismo, mas acaba por ser, acho que no nosso dia-a-dia, quem se informa e quem procura informar os outros quando está informado, acaba por ser um jornalista. E as pessoas que não têm esse hábito, foi o que nós temos feito. Os nossos professores este ano têm sido também um bocadinho jornalistas, a falar-nos da crise dos refugiados, a falar-nos de outras tragédias, o conflito de Israel e Palestina, por exemplo. Acho que todos nós somos um bocadinho jornalistas, e nessa vertente assim mais filosófica, digamos, do termo, eu também serei um jornalista nesse aspecto. António, vamos continuar aqui no registro da pergunta que eu fiz ao Gonçalo e que passo para ti também. Que trabalho gostavas de fazer se pudesses, neste momento, ter assim, um grande trabalho jornalístico para ser feito por ti, para ser publicado, e tinhas todas as condições, todos os meios, tudo? O que é que tu gostavas de fazer? É uma pergunta à qual nunca pensei, mas seria sempre ligado ligado às desigualdades. É um tema que puxa por mim, e seria um trabalho aprofundado se tivesse todos os meios. Não sei se seria em Portugal, se fora, se seria um trabalho comparativo, não sei, mas seria assim muito ligado a essa área, porque fiquei muito interessado. Acho que eu gosto de ser também um bocado provocativo nesse sentido, até quase uma questão de tentar impulsionar o progresso, e então seria esse o tema. Não tenho um caso concreto, mas seria o tema que eu certamente pegaria. Seria nessa área, seria essa a perspectiva, sim, seria essa a perspectiva. Professor Luís Maia, ao longo destes anos, houve algum trabalho ou alguns trabalhos que o tivessem marcado de forma especial ou que tivessem tido um impacto grande e que se destacasse? Não, eu penso que sim, que há sempre trabalhos que nos marcam mais do que outros, não é? Temos tido diversos, mas também o que pretendemos é que esses trabalhos vão também ao encontro daquilo que são os interesses, as preocupações, as necessidades dos alunos, não é? Agora, lembrar-me assim de não estava aqui a tentar ver. Não tenho muitos, mas temos trabalhos que às vezes são únicos. Por exemplo, temos já há alguns anos uma entrevista com o Manuel Cargaleiro, que foi um trabalho excelente, portanto, alguém que já na altura tinha idade avançada e que nos quis ouvir e quis falar connosco. Temos tido trabalhos
Lembro, por exemplo, até um pouco aqui nas preocupações agora do António e também do Gonçalo, com as questões políticas. Temos tido alguns trabalhos sobre os jovens e a política, e ouvimos políticos, neste caso deputados, que, curiosamente, na maior parte dos casos, reagem de uma forma extremamente interessada. Lembro-me de um trabalho que uma vez fizemos sobre os jovens e a política, em que ouvimos, na altura, ou tentámos ouvir os deputados de todos os partidos que estavam na altura com assento na Assembleia da República, que eram 5. Não conseguimos ouvir um, que foi na altura o partido do governo, que era do Partido Socialista, mas os outros mostraram sempre o seu interesse em responder às nossas questões, e isto são situações sempre interessantes, ver como, e isso eu costumo dizer aos meus alunos, como as pessoas conseguem esta ligação a um pequeno jornal escolar e mantêm o seu interesse e que nos ajudam a ter, digamos assim, outras vozes que não apenas as vozes que estão dentro da escola, não é? Para que eles percebam também o outro lado daquilo que vamos reportando, que vamos trazendo para os leitores. Mas temos tido... Diga, desculpe. Não, conclua. Não, diga. Não, agora que já lá vão mais de 50 edições, não é? Sim. E muitos anos, como é que perspectiva, não vou perguntar as próximas 50 edições, mas enfim, vou ainda complicar um bocadinho mais o futuro do Mar da Palha e do jornalismo escolar. Quer dizer, é hoje mais fácil, é hoje mais difícil, os desafios são diferentes. Que opinião é que tem? Eu penso que neste momento é mais difícil. É mais difícil do que quando começamos com as nossas edições regulares, portanto há quase 20 anos. Porque há outros apelos, não é? E são perfeitamente naturais os interesses dos alunos, que continua a ser sempre o nosso público-alvo. E o nosso primeiro objetivo é falar com eles, é trazer o jornal para o seu conhecimento. Mas neste momento é mais difícil. Embora haja uma preocupação extremamente interessante da parte dos alunos de perceber aquilo que lhes chega, ter um espírito crítico, mais do que aquilo que nós às vezes julgamos. Em conversa que tivemos há algum tempo, não sei se lembra, Bárbara, referia o facto de as perguntas que eram colocadas aos jornalistas irem sempre para as questões das fake news, acho eu, não era? Isso é interessante, porque eles estão genuinamente preocupados com isso. E estão a perceber que há aqui uma mudança de paradigma e que estão a necessitar de credibilizar a informação que lhes chega. Aquilo que eles ouvem ou ouvem. Não estão tão apáticos na recepção, estão a criar um espírito crítico que eu, por exemplo, não encontrava há 3, 4 anos. E acho que... Eram mais passivos, não é? A receber a informação. Eram muito mais passivos do que são agora, sim. Aliás, hoje tive um caso curioso de uma aluna, já agora, peço desculpa, está a fazer um artigo está a terminar um artigo para este próximo número, de junho, que é sobre um movimento que se chama Não Partilhes, acho eu que tem que ver com a partilha de fotos e de vídeos de cariz sexual sem consentimento, etc. E a aluna quis fazer o trabalho sobre isso, e sim senhora, mostrou, fez, e eu pedi-lhe, olha, com quem falaste, lá se consegues uma fotografia para nós ilustrarmos, e ela respondeu, olha professor, não consegui fotografia, portanto acho melhor não pôr, porque não acho ético irmos publicar uma fotografia de quem deu a entrevista se não me deu autorização até o momento, não sei se ela dá. Esta preocupação é cada vez mais recorrente da parte dos alunos. Está aqui um espírito crítico que está a crescer e que acho ótimo, que acho excelente.
E essa é a deixa perfeita para passarmos ao momento em que um aluno coloca uma questão para ser respondida por um jornalista do Público. Desta vez foi o Gonçalo a enviar-nos uma pergunta. O Mar da Palha, Jornal da Emílio Navarro, gostaria de colocar esta questão. Tendo em conta o papel do jornalismo na existência de uma população bem informada e a obrigação moral de dizer a verdade, como é que lida o jornalista com a sua falibilidade, ou seja, a possibilidade de não cumprir este seu papel? Obrigado. Responde o jornalista Abel Coentrão, jornalista do Público e membro do Conselho de Redação. O Conselho de Redação é um órgão que representa os jornalistas em questões deontológicas, que as aprecia e que sobre elas se pronuncia quando surgem. Vamos ouvir a resposta. Olá, Gonçalo. Obrigado por essa pergunta, que é muito pertinente. E não é pertinente apenas nos dias que correm. Na verdade, se calhar essa pergunta tornou-se mais urgente e está mais na nossa cabeça, na minha cabeça enquanto jornalista, porque é isso que estavas a perguntar, por causa do ambiente em que vivemos. Portanto, quando tu questionas como é que nós lidamos com a nossa falibilidade, ora, nós hoje percebemos que estamos mais expostos à falibilidade. O jornalismo, os jornalistas sempre estiveram expostos à mentira. Sempre podemos ser manipuláveis por alguém que nos dá uma informação errada. Informação e errada juntas na mesma frase parece estranho, mas ok, vamos pensar assim. Uma informação errada. Acontece que hoje estamos bombardeados com tanta informação de tantas fontes que o risco de, na voragem desse bombardeamento, sermos enganados é maior. Ou seja, isto exige de nós muito mais atenção, muito mais cuidado. E cuidado também para fazer algo que eu acho que é um conselho que temos que dar não apenas aos jornalistas, mas também às pessoas no geral que consomem informação, que leem, que veem TV, que ouvem rádio, que é, mesmo que uma coisa seja repetida 1000 vezes, vamos tentar perceber se é mesmo verdade ou não. Porque nesta era da partilha, em que tudo é partilhado através das redes, por exemplo, não é muito difícil que uma coisa, uma mentira, comece a ser espalhada de manhã e a meio da tarde já esteja em todo lado nas redes e já tenha entrado, por exemplo, em vários meios de comunicação como uma pretensa verdade. E nós, jornalistas, corremos aqui o risco de nos auto-imitarmos. Isto é, eu estou no Público, mas se de repente vejo que alguém no Observador, no Expresso, na TVI, na RTP, estão a dizer qualquer coisa, eu também corro o risco de pensar, bom, se os meus camaradas, que são jornalistas e que têm o trabalho de filtrar nos outros jornais, já estão a dizer isto, é possível que seja verdade. Bom, mas é possível também que não seja verdade. Ou seja, isto às vezes é angustiante. E nisto não há soluções ótimas. Vai acontecer sempre, alguma vez, que falhemos. E o que nós também temos que saber é pedir desculpas. Errar é humano, isto é uma frase feita, mas é uma frase feita e bem feita, porque continua a ser verdade, que errar é humano e se não errarmos de propósito, acho que temos que ter a seguir o propósito de pedir desculpas aos nossos leitores, no caso, leitores no Público, aos nossos espectadores na televisão. Porque há uma coisa que nós, jornalistas, temos como ativo. Eu costumo dizer isso às pessoas com quem falo, que é o meu único ativo, ou o meu maior ativo, é o meu bom nome profissional. Se eu for apanhado demasiadas vezes a mentir, um dia
as pessoas vão deixar de confiar em mim e ninguém me vai contar coisas, ninguém me vai dar conta de problemas que estão a acontecer, e então eu tornar-me-ei, enquanto jornalista, irrelevante. E isto é o mesmo para os meus camaradas. Ou seja, vigilância, vigilância, vigilância. E isto, como te disse há pouco, não é algo que se aplica apenas a nós, mas a todos os que consomem informação. Por isso, vai praticando, porque se as coisas continuarem como estão, essa prática vai ser urgente e necessária para o resto da tua vida. Um abraço e bom trabalho para vocês aí no Mar da Palha. Não sei se há alguma coisa que vocês queiram dizer, entretanto, ou que queiram perguntar, porque não. Eu, pela minha parte, não sei, querem dizer alguma coisa? Vamos? Não, eu quero só agradecer a oportunidade que nos deram de estarmos Ora, aqui e de falarmos um pouco do Mar da Palha, que é sempre bom. E que muitas vezes parte do incentivo do próprio público, não só dos concursos, mas de toda a atividade que o público tem com o público na escola. Aliás, provavelmente a Bárbara não saberá, mas, por exemplo, há uns anos houve um vídeo vosso, que era mesmo o público na escola, que foi apresentado na Emílio Navarro. Era a Bárbara Reis a diretora, esteve lá com, na altura, a Ministra da Educação, que era Isabel Alçada. Isabel Alçada, talvez, sim. Exatamente, estiveram lá as duas e foi... Sim, eu lembro desse vídeo, mostrava como é que o jornal era feito e era... Exato, exatamente, o vídeo foi apresentado oficialmente na Emílio Navarro e isso mostra a preocupação que o público tem tido sempre com o seu público mais jovem, não é? Com o público estudantil. E agradecemos isso, obviamente. É verdade, e nós é que agradecemos, e claro que o público na escola está aberto e disponível para aquilo em que vos pudermos ser úteis. Eu é que agradeço, muito obrigada a todos os que contribuíram para este programa e em especial aqui aos meus companheiros nesta conversa. Gostei muito de falar com vocês. Boa sorte para o Mar da Palha e para as vossas vidas, e nós ainda vamos voltar a cruzar-nos. Quem sabe? Obrigada e até ao próximo programa. Obrigada. Obrigado.